Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial para vocês. Hoje recebo a Giane Santos, ela é coordenadora do Agropolo dentro do PIT, o Parque Tecnológico de São José dos Campos. Giane, dentro de uma feira Agrotech, a primeira feira internacional. Conta pra gente como é que é esse momento histórico para o município de São José dos Campos. Primeira feira internacional de São José dos Campos. Se a gente pensar e voltar na história, São José dos Campos, desde lá, de 1950, começou-se a pensar em tecnologias espaciais, tecnologia para o aero, tecnologia para a defesa, né? Então, a nossa região, São José dos Campos, respira e transpira inovação tecnológica. E de uns tempos para cá, o Parque de Inovação Tecnológica começou a perceber que existia a possibilidade de migrar de uma forma bem simples, de uma forma bem objetiva, toda essa inteligência que se tem hoje no aero, também para o agronegócio nacional. A gente até brinca, né? Se nós conseguimos botar um avião voando, que aliás para mim não é de Deus até hoje, né? Imagina o quanto de inovação, o quanto de inteligência, o quanto de tecnologia também não pode ser transferida para o nosso agronegócio, né? No que se refere à telemetria, no que se refere à conectividade, no que se refere à inteligência artificial, no que se refere a sistemas de gestão, no que se refere à robótica. Olha quanto o nosso ecossistema São José dos Campos tem a ver com o agronegócio. E nada mais e melhor do que ter uma feira internacional chamada Agritech aqui em casa, para nós mostrarmos o nosso potencial e para atrair outros potenciais de outros ecossistemas. Exatamente, e eu conversei com vários convidados aqui que passaram pela feira, estavam naquela emoção. Falaram também, bem né? de mim, não? Falaram bem Não, demais. tá bom. Se falou bem, tá bom. Tá bom demais. E te agradecer também por essas conexões, foi muito interessante, muito bacana entender, aprender sobre a tecnologia, né? A gente ter as informações, isso é tão rico para o pecuarista, para quem está lá no campo, precisa tomar uma decisão, porque qualquer erro é crucial, né? Existe uma palavra hoje, doutor, que você sabe melhor do que eu: dados. Dados está linkado com tomada de decisão, né? E hoje nós que somos lá do rural, você se conhece muito bem. Sim. A nossa rotina ela é tão... cada dia, cada enxadada uma minhoca, a gente está naquela rotina da propriedade e muitas vezes a gente não para entender que ponto que a gente se encontra, o que a gente passou e do que a gente passou, o que a gente pode, através dessas informações, tomar algumas decisões para ser mais assertivo, para acertar no alvo no sentido de produtividade e aumento de renda. Então vamos dar um exemplo. Nós estamos vivendo hoje uma mudança climática. Já mudou. Não adianta nós querer voltar atrás, porque a mudança climática já aconteceu. E hoje, nós como produtores, dentro da porteira e até em toda a cadeia produtiva, nós precisamos tomar decisões, sermos mais assertivos no aspecto meteorológico. Não adianta só a gente mitigar as causas da mudança climática. A gente precisa ter tecnologia que proporcione para nós informações, indicadores naquela micro-região para que a gente consiga tomar decisão e para que a gente consiga não passar por questões que a gente está passando, de fogo, de chuva em excesso. Quando a gente tem pluviômetros, isso é tecnologia. Quando a gente tem empresas, e no cluster, no Agropolo nós temos, que trabalha plataformas de meteorologia numa abrangência menor, isso possibilita para o produtor, para o pecuarista, tomar decisão mais assertiva. Isso é dados, isso é informação. E cabe ao Parque de Inovação Tecnológica, cabe às nossas empresas, fazer a tecnologia chegar a quem de direito, que é o nosso produtor, para modo, como dizem em Minas, ele fazer uso dessa tecnologia para ganhar dinheiro. Exatamente. Não tem outro motivo do uso da tecnologia. E eu conversei com vários produtores rurais, né? E eles sempre falam, nossa, às vezes a gente pede para chover, às vezes a gente pede para parar. Então,
é uma dificuldade ali de ter a certeza do momento certo, quando que eu vou plantar, Exatamente. quando que eu vou colher. Exatamente. É. Hoje você tem inovação tecnológica que possibilita para você, através de todos os dados de umas séries históricas e através de uma previsão, tá, tomar decisões mais assertivas. Hoje, se nós olharmos para São José dos Campos, no aspecto de tecnologia, tudo que se fala de geoespacial e tudo que se fala em tecnologia para previsão climática, nós somos um berço. Nós somos referência para o mundo. E nós precisamos, e é esse o papel do Agropolo, fazer isso chegar para o nosso produtor, para o pequeno, para o médio, para o grande, porque sem a soja o pequeno também não funciona. Uhum. Então, todo o trabalho nosso é fomentar, é transferir tecnologia para a sustentabilidade e competitividade do nosso agro. A gente tem conversado com muita gente também sobre a economia circular. Eita, isso é bom. Que é um tema tão relevante, tão importante, quando se fala de entender o início, o meio, o fim, e como que nós podemos reutilizar todas essas matérias-primas. Isso é sustentabilidade, doutor. Uhum. Se você pensar hoje na economia circular dentro de uma propriedade, você não pensa na propriedade somente, né, você não foca somente na atividade principal daquela propriedade. Você olha aquela empresa rural, você olha aquela propriedade como um todo. Você enxerga e você analisa o quanto a vocação daquela propriedade possibilita com que tudo que acontece ali, desde uma divisa a outra divisa, você consegue aproveitar usando até mesmo da sua atividade principal para gerar renda. Vou te dar um exemplo. Uhum. Quantos produtores? Não. Todos os produtores brasileiros, eles são obrigados, né, pela legislação ambiental e no caso do estado de São Paulo, a ter 20% de área de preservação. Né? Uhum. Eu, na minha casa, não tenho 20% obrigado de preservar, mas a propriedade, ela é obrigada a preservar no estado de São Paulo 20%. Olhando para essa obrigatoriedade, como que hoje o produtor rural ele consegue fazer dinheiro dessa obrigatoriedade? A partir do momento em que você leva para dentro da propriedade uma metodologia de base tecnológica que possibilite para ele ganhar dinheiro com CPRs verdes. Então, ao mesmo tempo em que ele está utilizando direito o esterco, né, que ele retira lá da vaca do curral, né, ele dá um destino certo para ele, ao mesmo tempo soma essa preservação de 20%, essa preservação de 20% possibilita ele ser um produtor de água, e muitos municípios hoje têm metodologias que pagam por você produzir água. Então eu tenho a CPR verde, eu tenho a produção de água e eu tenho toda essa oportunidade também junto com a questão do crédito de carbono. Se eu faço uma análise de solo hoje, tudo isso é circular, doutor. Se eu faço uma análise de solo hoje da minha propriedade, eu uso um sensor para ser mais assertivo nessa análise de solo. Esse mesmo sensor hoje, ele indica para mim quanto de carbono eu retiro naquele solo. E esses indicadores servem para mim, dentro de uma legislação mundial, que eu seja ressarcido pelo aquele carbono que eu não reti, que eu não emiti. Perfeito? Então, existem metodologias hoje que possibilitam para o produtor olhar toda a propriedade e enxergar não só na atividade principal, como ele pode ganhar dinheiro. E quando a gente fala de economia circular, não é só fazer o destino certo daqueles dejetos, fazer, por exemplo, a energia daqueles dejetos. É também olhar e ver quanto de crédito de carbono eu posso estar recebendo, quanto de CPRs verdes eu posso estar recebendo, quanto que eu posso estar recebendo por produção de água. Então, hoje, o pequeno e o médio produtor, ele tem com a tecnologia a oportunidade de aumentar a renda, não somente de aumentar a produtividade. Que legal, porque você
trouxe muitos aspectos ali que ele deixa de gastar aquilo ali, né? Exatamente. E ele está contribuindo com muito mais sustentabilidade. E outro ponto Eu vou que a além, gente... doutor, ele deixa de ganhar se ele não prestar atenção nisso. Uhum. E quando a gente traz... Estado de São Paulo é uma potência, né? Durante esses dias a gente conversou também com o subsecretário de Agricultura de Abastecimento, Diógenes, e foi muito esclarecedor porque nós somos pioneiros e não tem para ninguém, né? O Estado de São Paulo é muito bom e muito desenvolvido. Agora, quando a gente pensa a nível Brasil, a gente ainda tem as demandas que precisam ser ajustadas, né? Dá para produzir muito mais. Muito mais. E outra bandeira que a gente tem que levantar, Jane, é que o Brasil ele é muito sustentável. Demais. Né? Quando nós falamos em sustentabilidade, o Brasil está na cabeceira. O nosso agro é sustentável. E se alguém disser isso, ao contrário, precisa provar, porque provar que ele é sustentável, a gente consegue provar. Né? E nós temos hoje a possibilidade, por nosso agro ser sustentável, eu vou te dar um número. A gente tem a missão de alimentar 10 bilhões de boca até 2050. Um desafio. Essa vai ser a população do mundo. Hoje eu considero o nosso país, né, um supermercado do mundo. Para que a gente consiga aumentar a nossa produção com sustentabilidade, ou seja, ser ambientalmente correto, ser economicamente, tudo dentro da linha do que nós chamamos ESG, tá? A gente precisa que a tecnologia caminhe com essa missão de alimentar o mundo. Né? Porque você precisa escalar, né? Exato, eu preciso de escala. Ao mesmo tempo que eu preciso de escala, eu preciso olhar para a sustentabilidade, principalmente ambiental e social. Principalmente ambiental e social. E quando eu falo que eu sou o supermercado do mundo, se eu for olhar para os consumidores lá de fora, o que os consumidores lá de fora, o que está acontecendo isso no nosso país também, em que a Lia da Rancho mostrou muito bem com o Safety Beef, né? O consumidor final, ele quer não somente preço e qualidade hoje, ele quer saber como que aquele produto, que aquele alimento foi produzido. Obedeceu aos indicadores sociais na produção? Obedeceu aos indicadores ambientais na produção? Obedeceu aos indicadores de governança na produção? E isso a tecnologia proporciona, que nós chamamos de rastreabilidade, levar essa informação para o mercado mundial. Então, temos um grande desafio, 10 bilhões de boquinha para comer. Temos a mesma área produtiva, certo? Como que nós vamos fazer com que nós continuemos sendo um supermercado, oferecer produto com quantidade e qualidade para o mundo, certo? Sem afetar o nosso meio ambiente, com inovação tecnológica. Isso é muito interessante, porque quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, é uma área menor em comparação com o Brasil, mas uma eficiência... Demais, né? Demais. A tecnologia, pura tecnologia. Hoje, se você for pegar a pecuária lá nos Estados Unidos, vamos pegar aquela região do Texas, né? Não existe uma ação sem registro. Não existe um boi na balança que aquela balança não demonstre o que esse boi, qual a característica desse boi, como esse animal está, para onde ele vai e de onde ele veio, né? Não existe hoje um boi lá no Texas que não tenha hoje uma rastreabilidade, seja através de um brinco ou seja através de um chip, né? Então, essa eficiência que hoje existe nos Estados Unidos, nós, como pecuaristas aqui no nosso país, também estamos caminhando para ter. E nós temos a melhor pecuária do mundo. Melhor pecuária no mundo no que se refere à qualidade e quantidade. E estamos melhorando a cada dia mais por conta da tecnologia. Para a gente trazer, só para as pessoas entenderem, as empresas que estão dentro do Agropolo, só para ter uma noção, né? Nós temos AgroTools. Temos a AgroTools, temos a Climatempo, temos a Visiona, temos a Tecterra. São 75, doutor. Se eu lembrar de tudo, porque eu estou bem hoje. Temos a Kersys, a própria temos a Rancho, Trift, né? a própria Rancho, a Ceres. Ou seja, nós temos hoje tecnologias
Vamos focar na oportunidade. Tecnologias para solo, para aumentar a nutrição do solo. Tecnologia para aumentar a eficiência dos maquinários. E quando eu chamo maquinário, eu estou falando de maquinário dentro da propriedade, de maquinário na logística daquele produto. Estou falando do maquinário da agroindústria. Nós temos empresas hoje que geram dados para as tomadas de decisão de toda a cadeia produtiva. A AgroTools é uma delas. Você teve a oportunidade, né? Quando que nós podíamos dizer que hoje o McDonald's ele é agro? Exato. E ele é agro, né? Por que que ele é agro? Porque ele tem, a partir dele, atrás dele existe toda uma cadeia produtiva, né? Exatamente. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pix, no pão com gergelim. Isso é puro agro, né? Então, nós temos tecnologias hoje, a biotecnologia, a nanotecnologia, a automação, a inteligência artificial. Então, o Agropolo, eu chamo ele é bastante eclético no que se refere a tecnologias e não somos uma prateleira de tecnologia. Nós somos hoje um cluster que tem metodologias de base tecnológica, e quando eu digo metodologia, são tecnologias e empresas capazes de se integrar e entregar para o agro, para o produtor, para a cadeia daquela atividade, a tecnologia completa. Né? Então vamos pegar, eu tenho hoje tecnologias que fazem aí análise de solo, eu tenho tecnologias que são integradas a esse sistema de assertividade daquela análise de solo que se chama drone de pulverização. Então, à medida em que aquela análise de solo ela foi bem feita, aquele drone de pulverização ele vai pulverizar da forma correta. Assertiva, né? Para eu ser mais assertiva ainda com essa análise de solo e com essa pulverização, eu tenho empresas que fazem imagens satelitais. Eu tenho empresas de gel. E aí aquela agricultura que o senhor conhece muito bem, a agricultura de previsão, realmente é uma agricultura de previsão, que é uma agricultura mais assertiva. A gente consegue saber, agora é a hora de plantar. Agora é hora de plantar, ali é o local de plantar, agora é hora de adubar, agora é hora de corrigir, agora é hora de evitar aquela plaga. E não precisa, muitas vezes, por conta de imagens satelitais muito bem feitas, que uma Tecterra, que uma SpotSat, que uma Visiona faz muito bem, você gastar dinheiro produtor para pulverizar tudo, certo? Você olha pela imagem quais são os talhões que estão mais afetados, você pode linkar e integrar com inteligência artificial e você ser mais assertivo, e sabe que isso causa? Menos gasto de dinheiro. Muito e legal. Mais produtividade. Cara, incrível, incrível. São soluções que estão próximas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tive esses dias, doutor, olha o desafio que eu trouxe. Eu estive lá no Vale do Ribeira, né? Fui conhecer a realidade lá dos bananicultores. Fui lá dentro do bananal mesmo. E lá são pequenos e médios produtores de banana. E sabe qual é a maior dor do pessoal de lá? Mão de obra. E a mão de obra, a dor deles com a mão de obra, ela se resume a 2 questões. Primeiro, a capacidade de pagamento dessa mão de obra, considerando, né, que hoje existem linhas sociais que possibilitam para essa mão de obra, não vou dizer se é certo ou se é errado, né, oportunidades que até então ele só teria com a colheita da banana. E um outro aspecto que eu achei muito interessante do problema da mão de obra, se chama jararaca. É cobra. Mesmo? Cobra. A infestação que existe hoje de jararaca nos bananais. Eu não sabia. Sim, sim. E quando você tem essa infestação e causa algum problema para o colaborador, né, para o rapaz ou para a pessoa que está lá colhendo, imagina o que isso não causa de impacto trabalhista para o dono da propriedade. Sim. Você falou de circular, né? Olha o problema circular. Exato. Né? E aí, conversa vai, conversa vem, a dor que eles trouxeram para a gente. Jane, como que o PIT pode nos auxiliar na colheita autônoma da banana? Aí, doutor, pensa naqueles cachos de banana desse tamanho.
certo? Uhum. Como é que eu consigo? E pensa naqueles terrenos, não é aqueles terreninhos planos. Aham. Pensa naqueles terrenos, aqueles morros, que você planta de estilingue e colhe laço. Uhum. Difícil acesso, né? Tanta pirambeira que é e tem banana, porque a banana ela se adapta a esse tipo de terreno. Aham. Você tem umidade, né? Independente da geografia do terreno, a banana se dá bem. E lá no Vale do Ribeira tem esse tipo de terreno também. Esse tipo de desafio eu adoro trazer para o pitch, né? E aí o que nós fizemos? Reunimos um grupo de empresas que está pensando no modelo de se colher essa banana com o menor uso de mão de obra possível, certo? Uhum. Automatizar a colheita da banana. Então esse desafio está lá. Isso leva em consideração inteligência artificial, isso leva em consideração a robótica, isso leva em consideração machine learning, que é o povo que chama, um nome bonito. Bonito falar inglês. Mineiro falando inglês é uma beleza. Né? Até o nosso DJ ali tá dando risada em nós. O marchando. Leva em consideração um monte de integração de inteligência para poder solucionar. E eu trouxe isso como desafio. E quiçá esse desafio ele vai ser, né, a gente vai conseguir algum resultado, eu volto aqui para dizer que deu certo. Combinado. Né? E aí tem uma questão muito importante, vamos falar agora do social. Uhum. Mas, Giane, se você trouxer a automação para o setor, né, para a questão lá da colheita da banana, você não vai estar tirando mão de obra, você não vai estar tirando emprego, postos de trabalho das pessoas. E aí vem o trabalho da política pública do pitch, tá? Do parque tecnológico. É você, ao mesmo tempo em que você leva a tecnologia, você também leva a educação das pessoas para essa tecnologia. Você sensibiliza o quão as pessoas que até então não estavam próximas desse mundo tecnológico consigam enxergar oportunidades de treinamento, oportunidades de trabalho, que a gente consiga fazer com que o filho, por paixão da tecnologia, fique na propriedade. Olha aí a sucessão familiar. Então, quando a gente fala de parque tecnológico, doutor, quando a gente fala de parque de inovação tecnológica, não é só o desenvolvimento tecnológico, é toda uma política pública, né, que nós desenvolvemos para que a sociedade esteja próxima e mais familiar da tecnologia, né? Um dia eu fui numa entrevista, uma moça falou, mas quanto mais tecnologia tiver, menos emprego tem. Ao contrário. Uhum. Quanto mais tecnologia tiver, mais paixão das pessoas vão ter para essas tecnologias. Você assistiu aquele filme Fábrica de Chocolate? Uhum. Como é que chama esse filme? Do Wonka? Isso, do Wonka. Uhum. Não sei se é o primeiro ou o segundo, que o pai do garoto não trabalha numa fábrica de pasta de dente. Uhum. E nessa fábrica de pasta de dente, você lembra quando ele foi mandado embora? Ele tinha que resolver o problema. Não, ele foi mandado embora. E sabe por que ele foi mandado embora? Porque o dono da fábrica automatizou, fez a automação para fechar a bisnaga de pasta de dente. Uhum. E aí, o trabalho dele era fechar. Então ele ficava numa linha de produção em que passava a bisnaga, ele pegava a tampinha e fechava, pegava a tampinha e fechava. Quando o dono da fábrica foi e inseriu um robô que pegava e fechava, pegava e fechava. Esse senhor, esse pai, eu achei fabuloso esse exemplo. Ao invés dele ficar parado e se lamentando, sabe no que ele se especializou? No conserto dessa máquina. Ele foi atrás, estudou e aprendeu a consertar a máquina. Então, a empresa contratou ele com um salário melhor para poder consertar a máquina. Então, tecnologia não tem nada a ver com perda de postos de trabalho. Ao contrário, é um incentivo para o aumento de postos de trabalho. Muito bom. E a gente consegue escalar, consegue dar mais agilidade, né, em todo o processo. Tudo que é repetitivo ou que tem uma dificuldade muito grande de se fazer, é muito mais fácil quando a gente traz esse desafio, compartilha, né, que eu vejo que hoje também tem essa necessidade de compartilhar o problema. Olha, eu tenho know-how nisso aqui, como é que você pode me ajudar? Exatamente. Né?
a gente tem outro problema. Então, várias pessoas pensando para resolver, a gente consegue resolver mais rápido, né? E todo mundo ganha. E o cluster é isso. O Agropolo é isso. Hoje o Agropolo é um ambiente de oportunidade que minimamente existe ali uma oportunidade de network, de troca-troca, aí eu falando inglês de novo, de troca-troca fenomenal. Então, quando hoje uma empresa, e é gostoso que eles se tornam colegas, né? Uma empresa colega do outro. Quando uma empresa está no mercado e vê um desafio, ele já sabe que a outra empresa pode integrar com ele para solucionar aquele desafio, ou se ele não consegue fazer, a outra empresa tem a tecnologia que ele enxergou que era necessário. E esse troca-troca, essa integração, esse compartilhamento é fenomenal. Essas 75 empresas hoje que fazem parte do Agropolo se tornou realmente uma família. Que legal. Uma família. E a mãezona aqui fica ali, ó, vai ali, vai ali, vai ali, vai ali e tal, não sei o quê. E bom demais a gente compartilhar com as pessoas, né? A gente aprender, trocar uma ideia, ver o que cada um pensa e todo mundo cresce junto, né? Sem dúvida. Sabe quem ganha com isso? Vamos fazer a pergunta aqui pro pessoal. Quem ganha com isso? Né? Tem 3 pessoas que ganham com isso. Primeiro, a nossa região. Porque quanto mais nós formos reconhecidos no ambiente de inovação tecnológica também para o agro, nós vamos gerar emprego e renda para a nossa região. E é esse o nosso objetivo. Você sabia de cada R$1 investido no parque volta 19 para São José? Que investimento bom, hein? Tá? Quando se investe no PIT, R$1, 19 volta para São José em geração de emprego e de renda. Nós contratamos há um tempo atrás uma consultoria Mega Blaster para fazer esse levantamento e nós ficamos muito felizes com esse resultado. Né? Olha, nem nos melhores sonhos a gente tem essa taxa de juros voltando, né? Não, sem dúvida. De cada 19. Olha que política pública bem feita no nosso município. E interessante também para que seja levado para outros municípios, né? Sim, sim. É modelo, né? Você sabe que nós somos muito procurados com relação a isso. Não só outros municípios, como outros estados e outros países. É que eu falar do PIT, eu sou muito suspeita, né? Mas isso é verdade. Uma coisa que deu muito certo em São José é o Parque de Inovação Tecnológica. A ideia de se ter essa política pública, esse trabalho sendo desenvolvido, envolvendo academias, envolvendo instituições do governo municipal, estadual e federal, envolvendo as empresas, que é o poder privado. Né? Hoje, o parque tem mais de 400 empresas espalhadas no Brasil que utilizam das suas metodologias. São mais de 100 políticas públicas que a gente desenvolve. Então, São José é o primeiro que ganha com isso. Quem que é o segundo que ganha com isso? As nossas empresas. Porque elas enxergam um ambiente de oportunidade para fazer negócios e para fazer P&D, para desenvolver, para inovar todos os dias, porque sempre o mercado está desafiando. E no particular do agro, o terceiro que ganha, mas que não é menos importante, mas que é fundamental para toda essa circularidade, que enche essa barriga aqui, ó, sem ele nós não vivemos, é o produtor, é o pecuarista. E o nosso trabalho, doutor, que é igual ao seu, é fazer a informação chegar de forma simples, falando do jeitinho que eles querem escutar, mostrando para ele qual é o retorno daquele investimento a curto prazo, porque nós não tem tempo de médio e longo prazo, não. O produtor é curto prazo, é para ontem, né? Então, o nosso trabalho, e o seu também, é fazer essa tecnologia chegar de forma simples, chegar de forma factível, ser aplicável realmente, seja na atividade principal, ou seja naquilo que nós usamos como exemplo de economia circular, né? Na empresa como um todo. Ele ter a oportunidade com a inovação tecnológica de aumentar a produtividade e também de aumentar a renda da propriedade dele. E nós continuarmos sendo o supermercado do mundo. Muito legal. Olha, posso te dizer que eu aprendi muito nesse bate-papo, viu? Nessa conversa, foi uma aula. Tenho certeza que muita gente vai ganhar com essa troca de conteúdo, de conhecimento. E é legal a gente mostrar o que tem de novo, o que pode resolver o problema, a dor
Exatamente. Então o pessoal que está no campo, está nos ouvindo, saiba que aqui tem muita dedicação, tem muito carinho para resolver os problemas, né? E tem muito divertimento também, porque a gente se diverte muito trabalhando. Mas eu queria, doutor, antes de encerrar, eu sei que você tem um público que é muito importante para essa missão que o parque tem, para quem fomenta a inovação tecnológica. São os nossos estudantes do agro, os nossos estudantes de veterinária, de agronomia, zootecnia, engenharia florestal. Vocês hoje precisam entender, e quem já está entendendo, me dê licença, a relação da tecnologia com a sua profissão. A relação da tecnologia com aquilo que você vai levar no seu trabalho, seja antes da porteira, seja dentro da porteira ou seja depois da porteira. E eu queria convidar, né, o PIT está de portas abertas para os nossos estudantes, está de portas abertas para os nossos produtores, porque assim, eu sou suspeita. Tudo isso que eu falei, vão lá para vocês verem. Vão lá ver a tecnologia sendo utilizada, vão lá ver como é que aquele ambiente funciona, como é que a gente conversa com o produtor, como é que com nossos futuros agrônomos, veterinários, engenheiros florestais podem aproveitar do PIT para a sua profissão. E venham aqui na Agrotech, que tem uma pontinha do iceberg de tudo que a gente falou aqui para mostrar para vocês. Muito bom. Jane, não tem nem como te agradecer por tudo que você fez, todas as pessoas que você indicou, esses dias que nós passamos aqui. Temos mais 2 dias para bater um papo, para explicar para as pessoas, né? Então, minha gratidão a você, toda a equipe do Parque Tecnológico, um grande abraço, né, do Agropolo. Então, eu acho que a parceria que vai longe, vai por muitos anos, e que a gente sempre traga coisas legais para as pessoas. Nós que agradecemos, e parece que nós conhecemos há 30 anos, né? E ó, não conhecemos há 30 anos não, a gente se conheceu antes de ontem. É verdade. Né? Mas foi um prazer, conte com o parque, doutor. Obrigado, viu? E parabéns aí pela Veterinária 360. Obrigado mesmo. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe, ative as notificações, e você também pode contribuir com o nosso canal nesse QR Code que está aparecendo na sua tela, para que nós consigamos chegar em outros lugares, tá bom? Um grande abraço e até mais.